Pô, e aí? Bom, eu sou o João Paulo. Esse é o primeiro vídeo desse canal. E é um canal que eu resolvi criar depois de algumas conversas com alguns amigos. Que eu percebi que muitas pessoas estão em busca de um sentido, que eu também estou em busca. E por não ter achado ainda, eu acho que seria um bom motivacional criar esse canal para auxiliar aqueles que também estão em busca de um sentido junto comigo. Eu vou utilizar alguns conhecimentos, não sou formado em nada nessa área, mas alguns conhecimentos que eu adquiro conversando com outras pessoas e também vivenciando momentos e fases de minha vida. E principalmente falando de algo que hoje perdeu-se. Eu vejo voltando mais, mas em comparação com antigamente, perdeu-se. Com há 50, 100 anos atrás, que é a fé. O apego ao Criador, o apego a Deus, a Jesus Cristo. Por isso eu irei utilizar a Bíblia como fonte de inspiração e quase todos os vídeos irei citar pelo menos um versículo. Bom, sem mais delongas, o vídeo de hoje eu quero falar sobre a expressão entre a cruz e a espada. Primeiramente, o que significa estar entre a cruz e a espada? Estar entre a cruz e a espada é um dilema. Significa que a pessoa está numa situação difícil, que ela é forçada a escolher entre dois caminhos ruins. Os dois caminhos que ela vai ter que escolher, ou um ou outro, serão caminhos ruins para ela. Não será prazeroso. Só que hoje, dia 28/6/2026, a Igreja Católica Apostólica Romana comemora o dia de São Pedro e São Paulo, os patriarcas da Igreja Católica. Um morreu pela cruz e o outro pela espada. São Pedro morreu pela cruz e, não se achando digno de morrer como Cristo, quis ser crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado. Ambos guardaram a fé até o último momento. Ambos foram tocados por Cristo e viveram vidas para Cristo, que eu acho que é o que está faltando hoje, principalmente para a nossa juventude, não só a brasileira, mas a mundial. Pessoas que vivam ardentemente para Cristo, que se sacrifiquem por Cristo e não tenham medo de morrer ou serem humilhados por Cristo, porque Cristo se humilhou de maneira que não dá para ser medida para nós. Ele se humilhou por cada um de nós, não por nós, mas por você e por mim. Eu vejo muito hoje em dia muitos jovens procurando sentido em coisas mundanas, coisas passageiras, em bebidas, em festas, amizades, pessoas, bens materiais, sexo, drogas, coisas que não preenchem o vazio que está na alma do ser humano. E eu digo principalmente o jovem porque ele está numa fase hormonal e uma fase de vida que o que ele decidir dali pra frente vai ser o que ele vai fazer pro resto da vida. Eu sou jovem, tenho 23 anos, 22, faço 23 em setembro. E também passo por essa fase, a fase de fazer merda pra caramba, a fase de errar diariamente, de não ser capaz de fazer o bem, de não ser capaz de não fazer o mal.
São Paulo, na sua carta aos Romanos, mais especificamente em Romanos 7:19, diz que faço bem que não quero. Minto. Ele diz que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O que São Paulo quis dizer nesta palavra, nessa carta aos Romanos, é justamente o cerne do ser humano, o cerne do jovem. É aquela busca de querer ser melhor, fazer o negócio direito, fazer a engrenagem andar. E nessa busca incessante de querer fazer a engrenagem andar, às vezes a gente trava e a engrenagem quebra um dente ou outro. Porque a gente está tentando fazer o bem, mas a gente não é capaz. E quando a gente vai tentar arrumar a nossa, a gente olha para do vizinho que está inteira e não vendo solução, não vendo lugar para comprar uma outra engrenagem, pegamos a do vizinho, mesmo sem querer. Sem querer, entre aspas. É nitidamente fazer o bem, não fazer o bem que quer e fazer o mal que não quer. Nós, quanto seres humanos, nós, quanto jovens, vivemos constantemente nessa luta. Na luta do bem contra o mal, bem contra o mal, bem contra o mal. E hoje no mundo, o mal se apresenta de formas diversas e belas. O mal se apresenta de formas belas, porque se ele se apresentasse de formas ruins, de formas difíceis, não iríamos ceder, não iríamos cair. O inimigo, o Satanás, ele sabe o erro de cada um. Ele sabe o ponto fraco de cada um e ele vai te atiçar neste teu ponto fraco, meu irmão. Sejamos fortes, porque precisamos assim o ser. Precisamos ser fortes. Porque Cristo precisa que sejamos fortes, não só para nós mesmos, mas para o outro. Cristo precisa de nós como soldados para fazer o bem ao próximo. Mas nós, quanto humanos, não conseguimos fazer o bem. Porque a gente tenta fazer o bem e acaba fazendo bobagem. Aí que entra a nossa humilhação. Nós nos humilharmos a ponto de entender que tudo depende de Deus. Falar, Senhor, meu Deus, eu não consigo sentir. Preciso que faça por mim. Esteja comigo. Nos humilharmos, ajoelharmos ao pé de nossas camas e falar, Pai, eu sou um miserável, pecador, erro diariamente. Esteja comigo e não solte minha mão, Pai. Esteja comigo e não solte minha mão, porque eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor comigo. Eu separei duas passagens para o vídeo de hoje. A primeira é essa passagem, a primeira passagem que eu separei. Ela está na segunda carta de Timóteo, de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, 6, 7 e 8. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperarem com amor a sua vinda.
Esse versículo, essa passagem é de uma beleza tamanha que quando compreendemos que se completarmos a carreira, guardarmos a fé e combatermos o bom combate nesta vida e esperar com amor a vinda de Cristo, seremos salvos. Mas guardar a carreira não é só a palavra, é difícil. Vou utilizar um meio militar porque a gente falou de combate. No meio militar é difícil você ser um bom soldado. Mas quando você é um bom soldado, você se torna um bom soldado. É mais difícil ainda você se manter como um bom soldado. E você se mantendo como um bom soldado, isso é guardar a carreira. É você saber que você chegou onde o general quer que você esteja. Mas você tem que manter. Você guarda a sua carreira. E para guardar a carreira, você precisa combater o bom combate todos os dias. O bom combate contra o pecado. O bom combate contra as ciladas, as tentações. O bom combate contra as maldições. O bom combate contra as mentiras, as pornografias, os vícios, os roubos, a ganância, a ira. Todos os dias você precisa travar um bom combate. Todos os dias você precisa travar um bom combate para que ao chegar ao fim do dia você deite em sua cama sabendo que naquele dia você combateu o bom combate, guardou a carreira. E dia após dia, combatendo um bom combate, guardando a carreira, chegará um momento em que completaremos nossa fé. A fé sem obras é morta. A gente guardar a fé é termos obras perante Cristo, perante o Criador, todos os dias, mas principalmente no decorrer da nossa vida, porque de nada vai adiantar termos sido os melhores em tudo nesta terra e não nos esforçarmos para sermos os melhores filhos de Deus, os melhores servos. Pois aí, quando chegarmos ao céu, nada terá valido a pena. Teremos perdido tudo. A única coisa que Deus nos confiou, nossa fé. E por último, para encerrar, eu separei mais uma passagem, tá aqui em João, capítulo 21, versículo 15 até o 17. É um dos versículos que para mim tem um peso muito grande, porque eu acho que quando partirmos desta vida, o sentido desta vida, voltando ao cerne desse canal, que é a procura do sentido, o sentido dessa vida é amar. Acho que quando chegarmos ao final de tudo, vai ser essa a única pergunta do Senhor para nós. Quanto você amou a si, ao seu próximo e a mim? O que você fez para comprovar esse amor? Porque o amor ele tem que ser provado todos os dias. Quem vive um relacionamento sabe disso, quem vive um casamento sabe disso. O amor todos os dias é provado. Todos os dias tem que se provar o amor.
E Deus nos pergunta isso: quanto você amou? Assim como ele chegou a Pedro, aqui em João 21:15, e perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu o amo, respondeu Simão. Então Jesus lhe disse: toma conta de minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus ordenou: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Jesus fala direto com Pedro e explica o que é amar. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele não quer a resposta. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Falar é fácil. Nosso Senhor não é um Senhor dos fracos, dos fáceis. Ele é um Senhor do impossível, do difícil. Por isso ele fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Que possamos amar a Cristo, apacentando os rebanhos, os cordeiros e as ovelhas que Ele nos confiar. Fico aqui com o nosso primeiro vídeo. Obrigado a todos. Deus os abençoe.